Segundo Reis 13. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. Não se apartou deles, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E o entregou continuadamente na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Bene-Hadad, filho de Hazael. Jeoacás, porém, suplicou diante da face do Senhor. E o Senhor o ouviu, porque viu a opressão com que o rei da Síria oprimia a Israel, pelo que o Senhor deu um libertador a Israel, de modo que saiu de sob a mão dos sírios. E os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, com os quais ele fizera Israel pecar, porém andaram neles. E também a Azera ficou em pé em Samaria, porque, de todo o povo, não deixara a Jeoacás mais de 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de infantaria, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como o pó da eira. Ora, o restante dos atos de Jeoacás, e tudo quanto fez, e o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar, porém andou neles. Ora, o restante dos atos de Jeoás, e tudo quanto fez, e o seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Estando Eliseu doente da enfermidade de que morreu, Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e, chorando sobre ele, exclamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. E ele o fez. Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele a abriu. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Ao que o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, estando alguns a enterrarem um homem, viram uma dessas tropas e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Logo que ele tocou os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. O Senhor, porém, teve misericórdia deles, e se compadeceu deles, e se tornou para eles, por amor do seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir nem lançá-los da sua presença. Ao morrer Hazael, rei da Síria, Bene-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeoacás, retomou das mãos de Bene-Hadad, filho de Hazael, as cidades que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. 14. No 2º ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá.
Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadim de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi. Fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. Contudo, os altos não foram tirados. O povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. Sucedeu que, logo que o reino foi confirmado na sua mão, matou aqueles seus servos que haviam matado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, conforme o Senhor deu ordem, dizendo: Não serão mortos os pais por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu próprio pecado. Também matou 10.000 edomitas no Vale do Sal, e tomou em batalha a Sela, e chamou seu nome Jocteel, nome que conserva até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Vem, vejamo-nos face a face. Mandou, porém, Jeoás, rei de Israel, dizer a Amazias, rei de Judá: O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Dá tua filha por mulher a meu filho. Mas uma fera que estava no Líbano passou e pisou o cardo. Na verdade, feriste Edom, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em tua casa. Pois, por que te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Amazias, porém, não o quis ouvir. De modo que Jeoás, rei de Israel, subiu. E ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. Então Judá foi derrotado diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, aprisionou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes e, vindo a Jerusalém, rompeu o seu muro desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro e a prata e todos os vasos que se achavam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Ora, o restante dos atos de Jeoás, o que fez, e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, o restante dos atos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Porém enviaram após ele até Laques, e ali o mataram. Então o trouxeram sobre cavalos. E ele foi sepultado em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que tinha 16 anos, e fê-lo rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. Foi ele que restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da Arabá, conforme a palavra que o Senhor, Deus de Israel, falara por intermédio de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, de Gate-Efer. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, e que não restava nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém o livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Ora, o restante dos atos de Jeroboão, e tudo quanto fez o seu poder, como pelejou e como reconquistou para Israel Damasco e Amate, que tinham sido de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, os reis de Israel.
e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. 15. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jecolia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Contudo, os altos não foram tirados. O povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. E o Senhor feriu o rei, de modo que ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou numa casa separada. E Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, o restante dos atos de Azarias, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Azarias dormiu com seus pais, e com eles o sepultaram na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria, 6 meses. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele. Feriu-o diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Ora, o restante dos atos de Zacarias está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor, que ele falara a Jeú, dizendo: Teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. E Menahem, filho de Gade, subiu de Tirza, veio a Samaria. Feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, matou-o e reinou em seu lugar. Ora, o restante dos atos de Salum e a conspiração que fez estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Menahem feriu a Tífisa e a todos os que nela havia, como também a seus termos desde Tirza, porque não lhe a tinham aberto, por isso a feriu, e fendeu a todas as mulheres grávidas que nela estavam. No ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel, e reinou 10 anos em Samaria, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Em todos os seus dias nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. Então veio Pul, rei da Assíria, contra a terra, e Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata, para que este o ajudasse a firmar o reino na sua mão. Menahem exigiu este dinheiro de todos os poderosos e ricos em Israel, para o dar ao rei da Assíria, de cada homem 50 siclos de prata. Assim voltou o rei da Assíria, e não se demorou ali na terra. Ora, o restante dos atos de Menahem, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Menahem dormiu com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. E Peca, chefe das suas tropas, filho de Remalias, conspirou contra ele, e o feriu em Samaria, no castelo da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié. E com Peca estavam 50 homens dos filhos dos Gileaditas. E o matou e reinou em seu lugar. Ora, o restante dos atos de Pecaías, e tudo quanto fez, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, e reinou 20 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou Ijon, Abel-Bet-Maacá, Janoa, Quedes, Azor, Gileade e Galileia, toda a terra de Naphtali.
e levou cativos os habitantes para a Assíria. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, o feriu e matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, o restante dos atos de Peca, e tudo quanto fez, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No 2º ano de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Genisa, filha de Zadoque. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez conforme tudo quanto fizera seu pai Uzias. Contudo, os altos não foram tirados. O povo ainda sacrificava e queimava incenso neles, pois ele que edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, o restante dos atos de Jotão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais, e com eles foi, sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Acás, seu filho, reinou em 16. No ano 17 de Peca, filho de Remalia, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como tinha feito Davi, seu pai, mas andou no caminho dos reis de Israel, e até fez passar pelo fogo seu filho, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também oferecia sacrifícios e queimava incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, contra Jerusalém, para lhe fazer guerra. E cercaram a Acás, porém não puderam vencê-lo. Nesse mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria, lançando fora dela os judeus. E os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Então Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, os quais se levantaram contra mim. E tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos e, subindo contra Damasco, tomou-a, levou cativo o povo para Quir e matou Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E, vendo o altar que estava em Damasco, enviou ao sacerdote Urias a figura do altar e o modelo exato de toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou o altar. Conforme tudo o que o rei Acás lhe tinha enviado de Damasco, assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Tendo o rei vindo de Damasco, viu o altar, e, acercando-se do altar, ofereceu sacrifícios sobre ele. Queimou seu holocausto e a sua oferta de cereais, derramou a sua libação e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. E o altar de bronze, que estava perante o Senhor, ele o tirou da parte fronteira da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o colocou ao lado setentrional do seu altar. E o rei Acás ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: No grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de cereais da noite, o holocausto do rei e a sua oferta de cereais, o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de cereais e as suas libações. E todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele. Porém o altar de bronze ficará ao meu dispor para nele inquirir. Assim fez Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. Também o rei Acás cortou as almofadas das bases e de cima delas removeu a pia. Tirou o mar de sobre os bois de bronze que estavam debaixo dele e o colocou sobre um pavimento de pedra.
Também o passadiço coberto para uso no sábado, que tinham construído na casa, e a entrada real externa, retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Assíria. Ora, o restante dos atos de Acás, e o que fez porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Acás com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu 17. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel, em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanasar, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributos. O rei da Assíria, porém, achou em Oséias conspiração, porque ele enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava, como dantes, os tributos anuais ao rei da Assíria. Então este o encerrou e o pôs em grilhões numa prisão. E o rei da Assíria subiu por toda a terra, e chegando a Samaria, sitiou-a por 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria, e levou Israel cativo para a Assíria, e fê-los habitar em Ala, e junto a Abor, o rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Assim sucedeu, porque os filhos de Israel tinham pecado contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e porque haviam temido a outros deuses, e andado segundo os costumes das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e segundo o que os reis de Israel introduziram. Também os filhos de Israel fizeram secretamente contra o Senhor seu Deus coisas que não eram retas. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde a torre das atalaias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e azerins em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações iníquas, provocando a ira ao Senhor, e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis isso. Todavia o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Eles, porém, não deram ouvidos. Antes endureceram a sua cerviz, como fizeram seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os seus estatutos e o seu pacto, que fizera com os pais deles, como também as advertências que lhes fizera. Seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, a respeito das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. E, deixando todos os mandamentos do Senhor seu Deus, fizeram para si 2 bezerros de fundição e ainda uma azera. Adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Fizeram passar pelo fogo seus filhos, suas filhas, e deram-se a adivinhações e encantamentos. E venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Não ficou senão somente a tribo de Judá. Nem mesmo Judá havia guardado os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes andou nos costumes que Israel introduzira. Pelo que o Senhor rejeitou toda a linhagem de Israel e os oprimiu, entregando-os nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Pois rasgara Israel da casa de Davi. E eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, o qual apartou Israel de seguir o Senhor, e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles. Até que o Senhor tirou Israel da sua presença, como falara por intermédio de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Assíria, onde está até o dia de hoje. Depois o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel.
e eles tomaram Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor. E o Senhor mandou entre eles leões, que mataram alguns deles. Pelo que foi dito ao rei da Assíria: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não conhece a lei do Deus da terra. Por isso ele tem enviado entre ela leões que a matam, porquanto não conhece a lei do Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, para que vá e habite ali, e lhes ensine a lei do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que eles tinham transportado de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Todavia as nações faziam cada uma o seu próprio Deus, e os punham nas casas dos altos que os samaritanos tinham feito, cada nação nas cidades que habitava. E os de Babilônia fizeram e Sucote-Benote. Os de Cuta fizeram Nergal. Os de Amate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. E os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Temiam também ao Senhor, e dentre o povo fizeram para si sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus próprios deuses, segundo o costume das nações do meio das quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, nem segundo as suas ordenanças, nem tampouco segundo a lei, nem segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel, com os quais o Senhor tinha feito um pacto, e lhes ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifícios, mas sim ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com braço estendido. A ele temereis, a ele vos inclinareis, e a ele oferecereis sacrifícios. Quanto aos estatutos, às ordenanças, à lei e ao mandamento, para que vós escreveu, a esses tereis cuidado de observar todos os dias, e não temereis outros deuses. E do pacto que fiz convosco não vos esquecereis. Não temereis outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Contudo eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu antigo costume. Assim estas nações temiam ao Senhor, mas serviam também às suas imagens esculpidas. Também seus filhos e os filhos de seus filhos fazem até o dia de hoje, segundo como fizeram 18. Ora, sucedeu que, no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abi, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Tirou os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo a Azera, e despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e chamou-lhe Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não se apartou de o seguir, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o Senhor era com ele, para onde quer que saísse prosperava. Rebelou-se contra o rei da Assíria e recusou servi-lo. Feriu os filisteus até Gaza e os seus termos, desde a torre dos Atalaias até a cidade fortificada. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanasar, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou e, ao fim de 3 anos, tomou-a. No ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. Depois o rei da Assíria levou Israel cativo para a Assíria e os colocou em Ala e junto ao Abor, rio de Gozã e nas cidades dos Medos.
porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, mas violaram o seu pacto, nada ouvindo nem fazendo de tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Pelo que Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria, a Laques, dizendo: Pequei, retira-te de mim. Tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi nesse tempo que Ezequias, rei de Judá, cortou das portas do templo do Senhor e dos umbrais o ouro de que ele mesmo os cobrira e o deu ao rei da Assíria. Contudo, este enviou de Laques Tartã, Rabissares e Rabissaqué, com um grande exército, ao rei Ezequias, a Jerusalém. E subiram e vieram a Jerusalém. E, tendo chegado, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Havendo eles chamado o rei, saíram-lhes ao encontro Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaqué lhes disse: Dizei a Ezequias: Assim diz o grande rei, o rei da Assíria: Que confiança é essa em que te estribas? Dizes, são, porém, palavras vãs, aconselho e poder para a guerra. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te revoltas? Estás confiando nesse bordão de cana quebrada, que é o Egito, o qual, se alguém nele se apoiar, entrar-lhe-á pela mão e a traspassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes: No Senhor nosso Deus confiamos. Porventura não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: Perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, faze uma aposta com meu senhor, o rei da Assíria. Dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, então, poderias repelir um só príncipe dos menores servos de meu senhor, quando estás confiando no Egito para obteres carros e cavaleiros? Porventura teria eu subido sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Foi o Senhor que me disse: Sobe contra esta terra e a destrói. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna, e Joá, a Rabsaqué: Rogamos-te que fales aos teus servos em aramaico, porque bem o entendemos, e não nos fales na língua judaica, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Rabsaqué, porém, lhes disse: Porventura mandou-me meu senhor para falar estas palavras a teu senhor e a ti, e não aos homens que estão sentados em cima do muro, que juntamente convosco hão de comer o seu excremento e beber a sua urina? Então, pondo-se em pé, Rabsaqué clamou em alta voz, na língua judaica, dizendo: Ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: Não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da minha mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: Certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, pois assim diz o rei da Assíria: Fazei paz comigo, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna. Até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de azeite, de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, quando vos envenena, dizendo: O Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar, cada um a sua terra, das mãos do rei da Assíria? Dentre todos os deuses das terras, quais são os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livre Jerusalém da minha mão? Que é feito dos deuses de Amate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sefarvaim, de Enai e de Iva? Porventura livraram Samaria da minha mão? O povo, porém, ficou calado e não lhe respondeu uma só palavra, porque o rei ordenara, dizendo: Não lhe respondais. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo,
e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de 19. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os dar à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus tenha ouvido todas as palavras de Rabsaqué, a quem o seu senhor, o rei da Assíria, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que o Senhor teu Deus ouviu. Faze, pois, oração pelo resto que ainda fica. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. E Isaías lhes disse: Assim direis a vosso senhor, assim diz o Senhor: Não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá uma nova, e voltará para a sua terra, e a espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabsaqué e achou o rei da Assíria pelejando contra Líbina, porque soubera que o rei havia partido de Laques. E o rei, ouvindo dizer acerca de Tiraca, rei da Etiópia: Eis que saiu para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que os reis da Assíria fizeram a todas as terras, destruindo-as totalmente. E tu serias poupado? Porventura os deuses das nações a quem meus pais destruíram puderam livrá-las, a saber, Gozã, Arã, Refeze, e os filhos de Éden que estavam em Telazar, que é feito do rei de Amate, do rei de Arpade, do rei da cidade de Sefarvaim, de Enai e de Iva? Ezequias, pois, tendo recebido a carta das mãos dos mensageiros e tendo-a lido, subiu à casa do Senhor e a estendeu perante o Senhor. E Ezequias orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás assentado sobre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, ó Senhor, os teus olhos e vê. E ouve as palavras de Senaqueribe, com as quais enviou seu mensageiro para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria têm assolado as nações e as suas terras e lançado seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Ouvi o que me pediste no tocante a Senaqueribe, rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e te encarnece. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz? E ergueste os olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão de meus carros subi ao alto dos montes, aos lados do Líbano. Cortei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrei na sua mais distante pousada, no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estrangeiras, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já há muito tempo determinei isto, e já desde os dias antigos o planejei? Agora, porém, o executei, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortificadas a montões desertos. Por isso os moradores delas tiveram pouca força, ficaram pasmados e confundidos. Tornaram-se como a erva do campo, como a relva verde e como o feno dos telhados, que se queimam antes de amadurecer. Eu, porém, conheço o teu assentar, o teu sair e o teu entrar, bem como o teu furor contra mim.
Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu aos meus ouvidos, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal. Este ano comereis o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte que daí proceder. E no terceiro ano semeai e comei, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. Pois o que escapou da casa de Judá, e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião os que escaparem. O zelo do Senhor fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo, nem contra ela levantará tranqueira. Pelo caminho por onde veio, por esse mesmo voltará, e nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para livrá-la, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E, levantando-se os assírios pela manhã cedo, eis que aqueles eram todos cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e, voltando, habitou em Nínive. E quando ele estava adorando na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o mataram à espada e fugiram para a terra de Arará. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. 20. Por aquele tempo Ezequias ficou doente, à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. E sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos e ponde-a sobre a úlcera, e ele sarará. Perguntou, pois, Ezequias a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: isto te será sinal, da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, antes volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, que fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Naquele tempo, Berodaque-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias deu audiência aos mensageiros e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, a sua casa de armas e tudo quanto havia nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou: que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Não há coisa nenhuma nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que será levado para a Babilônia tudo quanto houver em minha casa, bem como o que os teus pais entesouraram até o dia de hoje. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor.
e até mesmo alguns de teus filhos, que procederem de ti, e que tu gerares, levarão. E eles serão eunucos no paço do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: Pois não é assim, se em meus dias vai haver paz e segurança? Ora, o restante dos atos de Ezequias, e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água para a cidade, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em 21. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efizibá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações das nações que o Senhor desterrara de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez uma zera como a que fizera Acabe, rei de Israel, e adorou a todo o exército do céu, e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: Em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército do céu em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar seu filho pelo fogo, e usou de augúrios e de encantamentos, e instituiu adivinhos e feiticeiros. Fez muito mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. Também pôs a imagem esculpida de Azera, que tinha feito, na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: Nesta casa e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não mais farei andar errante o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por intermédio de seus servos, os profetas, dizendo: Porquanto Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus, que foram antes dele, e com seus ídolos fez Judá também pecar. Por isso assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que trago tais males sobre Jerusalém e Judá, que a qualquer que deles ouvir lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. E limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, limpando-a e virando-a sobre a sua face. Desampararei os restantes da minha herança e os entregarei na mão de seus inimigos. Tornar-se-ão presa e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado com que fez Judá pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto ao restante dos atos de Manassés, e a tudo quanto fez, e ao pecado que cometeu, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais, e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mesumelete, filha de Anis, de Jotibá. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai. E andou em todo o caminho em que seu pai andara, e serviu os ídolos que ele tinha servido, e os adorou. Assim deixou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele, e o mataram em sua casa. O povo da terra, porém, matou a todos os que conspiraram contra o rei Amon, e constituiu Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto ao restante dos atos de Amon, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E o puseram na sua sepultura, no jardim de Uzá. E Josias, seu filho, reinou em 22. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías, de Boscate.
Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, não se apartando dele nem para a direita nem para a esquerda. No ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo-lhe: sobe a Hilquias, o sumo sacerdote, para que faça a soma do dinheiro que se tem trazido para a casa do Senhor, o qual os guardas da entrada têm recebido do povo, e que só entreguem na mão dos mestres de obra que estão encarregados da casa do Senhor, e que estes o deem aos que fazem a obra, aos que estão na casa do Senhor para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas, a fim de repararem a casa. Contudo, não se tomava conta a eles do dinheiro que se lhes entregava nas mãos, porquanto se haviam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias entregou o livro a Safã, e ele o leu. Depois o escrivão Safã veio ter com o rei e, dando ao rei o relatório, disse: teus servos despejaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos mestres de obra que estão encarregados da casa do Senhor. Safã, o escrivão, falou ainda ao rei, dizendo: o sacerdote Hilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. E sucedeu que, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Então o rei deu ordem a Hilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Então o sacerdote Hilquias, e Aicão, e Aquibor, e Safã, e Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquvá, filho de Arás, o guarda das vestiduras. Ela habitava então em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes respondeu: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus habitantes, conforme todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Todavia ao rei de Judá, que vos enviou para consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto às palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, isto é, que se haviam de tornar em assolação e em maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então voltaram, levando a resposta. 23. Então o rei deu ordem, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. Subiu o rei à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do pacto que fora encontrado na casa do Senhor. Então o rei, pondo-se em pé junto à coluna, fez um pacto perante o Senhor, de andar com o Senhor e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, confirmando as palavras deste pacto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este pacto. Também o rei mandou ao sumo sacerdote Hilquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas da entrada, que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham sido feitos para Baal, para a Azera e para todo o exército do céu. E os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedrom,
e levou as cinzas deles para Betel. Destituiu os sacerdotes idólatras que os reis de Judá haviam constituído para queimarem incenso sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército do céu. Tirou da casa do Senhor a Azera e, levando-a para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedrom, ali a queimou e a reduziu a pó, e lançou o pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam cortinas para Azera. Tirou das cidades de Judá todos os sacerdotes, e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba. E derrubou os altos que estavam às portas, junto à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Todavia os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães ázimos no meio de seus irmãos. Profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fosse passar seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Tirou os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara do camareiro Natã-Meleque, a qual estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais os reis de Judá tinham feito, como também os altares que Manassés fizera nos 2 átrios da casa do Senhor. E, tendo-os esmigalhado, os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedrom. O rei profanou também os altos que estavam ao oriente de Jerusalém, à direita do monte de corrupção, os quais Salomão, rei de Israel, edificara a Astarote, abominação dos Sidônios, a Quemós, abominação dos Moabitas, e a Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, quebrou as colunas, e cortou os azerins, e encheu os seus lugares de ossos de homens. Igualmente o altar que estava em Betel, e o alto feito por Jeroboão, filho de Nebate, que fizera Israel pecar, esse altar e o alto ele os derrubou. Queimando o alto, reduziu-o a pó e queimou a Azera. E, virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predissera estas coisas. Então perguntou: que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e predisse estas coisas que acabas de fazer contra este altar de Betel. Ao que disse Josias: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Deixaram estar, pois, os seus ossos juntamente com os do profeta que viera de Samaria. Josias tirou também todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e lhes fez conforme tudo o que havia feito em Betel. E a todos os sacerdotes dos altos que encontrou ali, ele os matou sobre os respectivos altares, onde também queimou ossos de homens. Depois voltou a Jerusalém. Então o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro do pacto. Pois não se celebrara tal Páscoa desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco nos dias dos reis de Judá. Foi no 18º ano do rei Josias que esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, Josias os extirpou, para confirmar as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Ora, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro semelhante. Todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá por causa de todas as provocações com que Manassés o provocara. E disse o Senhor:
também a Judá hei de remover de diante da minha face, como removi a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa da qual eu disse: estará ali o meu nome. Ora, o restante dos atos de Josias, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates. E o rei Josias lhe foi ao encontro, e Faraó Neco o matou em Megido, logo que o viu. De Megido os seus servos o levaram morto num carro, e o trouxeram a Jerusalém, onde o sepultaram no seu sepulcro. E o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, ungiram-no e o fizeram rei em lugar de seu pai. Jeoacás tinha 23 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, de Líbina. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que seus pais haviam feito. Ora, Faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs o tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai. Ele mudou o nome em Jeoiaquim. Porém levou consigo a Jeoacás, que conduzido ao Egito, ali morreu. E Jeoiaquim deu a Faraó a prata e o ouro. Porém pôs à terra uma taxa para fornecer esse dinheiro conforme o mandado de Faraó. Exigiu do povo da terra, de cada um segundo a sua avaliação, prata e ouro, para o dar a Faraó Neco. Jeoiaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías, de Ruma. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que seus pais haviam feito. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jeoiaquim ficou sendo seu servo por 3 anos, mas depois se rebelou contra ele. Então o Senhor enviou contra Jeoiaquim tropas dos caldeus, tropas dos sírios, tropas dos moabitas e tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruírem, conforme a palavra que o Senhor falara por intermédio de seus servos os profetas. Foi, na verdade, por ordem do Senhor que isto veio sobre Judá para removê-lo de diante da sua face, por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, bem como por causa do sangue inocente que ele derramou, pois encheu Jerusalém de sangue inocente, e por isso o Senhor não quis perdoar. Ora, o restante dos atos de Jeoiaquim e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Jeoiaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tinha tomado tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Neusta, filha de Elnatã, de Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que seu pai tinha feito. Naquele tempo os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiram contra Jerusalém, e a cidade foi sitiada. E Nabucodonosor, rei de Babilônia, chegou diante da cidade quando já os seus servos a estavam sitiando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele e a sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus oficiais. E, no ano 8º do seu reinado, o rei de Babilônia o levou preso, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e despedaçou todos os vasos de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera no templo do Senhor, como o Senhor havia dito. E transportou toda a Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valentes, deu 1000 cativos, e todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais e os poderosos da terra, ele os levou cativos de Jerusalém para a Babilônia. Todos os homens valentes, em número de 7.000, e artífices e ferreiros em número de 1.000,
todos eles robustos e destros na guerra, a estes o rei de Babilônia levou cativos para a Babilônia. E o rei de Babilônia constituiu rei em lugar de Joaquim a Matanias, seu tio paterno, e lhe mudou o nome em Zedequias. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Líbna. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoiaquim. Por causa da ira do Senhor, assim sucedeu em Jerusalém e em Judá, até que ele as lançou da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei de 25. E sucedeu que, ao 9º ano do seu reinado, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém com todo o seu exército e se acampou contra ela. Levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade ficou sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 do 4º mês, a cidade se via tão apertada pela fome que não havia mais pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta entre os 2 muros, a qual estava junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da Arabá. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. Então prenderam o rei e o fizeram subir a Ribla ao rei de Babilônia, o qual pronunciou sentença contra ele. Degolaram os filhos de Zedequias à vista dele, vazaram-lhe os olhos, ataram-no com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Ora, no 5º mês, no 7º dia do mês, no ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém Nebuzaradão, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas de importância ele as queimou. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. Então o resto do povo que havia ficado na cidade, e os que já se haviam rendido ao rei de Babilônia, e o resto da multidão, Nebuzaradão, capitão da guarda, levou cativos. Mas dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Ademais, os caldeus despedaçaram as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram esse bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras, as pás, as espivitadeiras, as colheres e todos os utensílios de bronze com que se ministrava, como também os braseiros e as bacias. Tudo o que era de ouro, o capitão da guarda levou em ouro, e tudo o que era de prata, em prata. As 2 colunas, o mar e as bases, que Salomão fizera para a casa do Senhor, o bronze de todos esses utensílios era de peso imensurável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de bronze, cuja altura era de 3 côvados. Em redor do capitel havia uma rede e romãs, tudo de bronze, e semelhante a esta era outra coluna com a rede. O capitão da guarda tomou também Seraías, primeiro sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da entrada. Da cidade tomou um oficial, que tinha cargo da gente de guerra, e 5 homens dos que viam a face do rei e que se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra, e 60 homens do povo da terra, que se achavam na cidade. Tomando-os Nebuzaradão, capitão da guarda, levou-os ao rei de Babilônia, a Ribla. Então o rei de Babilônia os feriu e matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Quanto ao povo que tinha ficado na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixara ficar, pôs por governador sobre ele Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os chefes das forças, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera Gedalias por governador, vieram ter com Gedalias a Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete Netofatita,
e Jaazanias, filho do Macatita, eles e os seus homens. E Gedalias lhe jurou, a eles e aos seus homens, eles disse: Não temais ser servos dos caldeus. Ficai na terra e servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Mas no 7º mês Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da descendência real, veio com 10 homens, e feriram e mataram Gedalias, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo, tanto pequenos como grandes, e os chefes das forças, levantando-se, foram para o Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que começou a reinar, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da casa da prisão. E lhe falou benignamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Também lhe fez mudar as vestes de prisão. E ele comeu da mesa real todos os dias da sua vida. E, quanto à sua subsistência, esta lhe foi dada de contínuo pelo rei, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida.